Você já comprou uma suculenta linda, saudável e depois de alguns dias na sua casa ela acabou ficando assim? Saiba que isso não acontece só com você e é bem mais comum do que você imagina. Mas depois desse vídeo você vai entender os sinais que as suculentas nos dão antes mesmo de chegar a ficar nesse ponto. Meu nome é Fabiana Molina e te convido a ficar comigo até o final, que eu vou te mostrar 6 principais problemas que podem acontecer com suculentas e cactos, como identificá-los a tempo e salvar a sua planta. Eu vou começar mostrando essa suculenta aqui que a cliente me trouxe para fazer manutenção, mas ela chegou desta forma aqui. Então aqui, olha, não tem mais como fazer manutenção, porque ela está totalmente queimada. Essa suculenta na flora estava no local provavelmente mais sombreado. E quando a cliente ou a pessoa que compra, né, a suculenta leva ela para casa, tem que ir reacostumando ela ao sol aos poucos. Uma que aqui onde eu moro, a região onde eu moro, é muito quente, o sol realmente é muito forte durante o verão, que acontece realmente de algumas suculentas queimarem no sol. Então você tem que tomar essa atenção. Se você mora numa região onde o sol é muito forte, prefira deixar a sua suculenta exposta menos horas por dia a esse sol, de preferência o solzinho da manhã. Senão vai acontecer isso aqui, ela já não tem mais jeito. A maioria das folhas já estão, né, totalmente queimadas, né, e pouco restou aqui de algumas folhinhas ainda, né, que ainda não foram totalmente prejudicadas, mas essa aqui já não tem jeito de recuperá-la. Ela queimou mesmo, né, e a outra coisa, no caso de queimaduras de sol, são aquelas suculentas que são de meia sombra e acabam tomando sol ali o dia todo. Então, existem 2 problemas quanto a queimaduras de sol. Uma que você precisa rustificar a suculenta e acostumando ela quando você traz da flora ou do garden center ou do viveiro, porque lá elas são cultivadas, né, em estufas, então elas não recebem aquele sol realmente, né, bem forte nas folhas. Então você vai reacostumando ela ali a tomar mais sol a cada dia. Se você mora numa região muito quente, o sol é muito forte, redobre essa atenção. Né? E tem aquelas suculentas que são realmente de meia sombra, que preferem menos sol por dia. Então são essas 2 principais questões aí para você observar. Procure se informar, né, quando você comprar, se é de meia sombra ou de sol pleno. Então essa aqui não tem jeito mais. Quando eu falei de queimaduras nas folhas, aconteceu com essa jade também. Então ela não queimou toda, né, mas aqui essas 2 folhinhas, isso aqui é queimadura de sol. Isso é fácil de resolver, é só você recortar, é o melhor você cortar, né, as folhinhas aqui que estão queimadinhas de sol e deixá-las no local onde bata menos sol, porque ela não está gostando de tomar tanto sol assim. Pode ser o que eu falei, porque o sol está muito forte, né, e por isso até anda queimando suculentas por aí. Aqui também tem uma outra folhinha, você pode cortar e passar própolis ali ou canela em pó e ela vai começar a brotar novamente. Isso é sobre queimaduras de sol. Já ao contrário, falta de sol é o que acontece com essa aqui. Pode observar que ela até deitou para cá. Por que será, né, que ela foi para cá? Porque provavelmente o sol estava mais desse lado, ou a luminosidade que ela precisava estava mais para esse lado. Ela vai entortando mesmo, ela vai buscando o solzinho ali, a luminosidade que ela precisa. Esse é o segundo problema que eu quero falar, estiolamento. Perceba que ela não cresceu normalmente, porque ela é uma obeso, né? Ela cresce redondinha, assim como uma rosetinha. E olha como ela esticou, ela tá, né, ela não tá com o caule totalmente forte, né? Ela tá pendendo e só de eu pegar nela aqui já caiu uma folhinha. As folhinhas vão ficando fracas, ela vai ficando pálida por falta de sol. Então isso aqui é o estiolamento, quando a suculenta recebe menos sol do que ela necessita. Então ela vai de alguma forma ali buscar esse sol, essa luz natural de que ela necessita e acaba estiolando, tá? Então isso aqui é o segundo probleminha, estiolamento. Vamos para outro aqui, que é falta de rega. Suculenta, ela gosta de água, não é porque ela gosta de menos água, né, ou regas menos frequentes, que significa que você não vai ter esse cuidado de regar com abundância
quando você for fazer a rega das suas suculentas. Essa, principalmente uma Rhipsalis, ela é uma suculenta de região tropical. Então ela gosta, né, de um substrato mais úmido, não encharcado, é diferente. Ela gosta de substrato mais úmido, de sombra, porque ela é uma suculenta tropical. E olha como tá a terrinha dela, muito seca, e as folhinhas dela já não tem como recuperar também. Perdeu, né, toda aquela massinha gordinha, olha, tá praticamente aqui morta, né? É bem difícil de recuperar uma planta assim. Terceiro problema, falta de regas. Então, para você regar corretamente a sua suculenta, coloca o dedo no substrato. Se tiver seco, você rega. Se tiver úmido, né, o dedo sair com sujeirinha de terra, espera mais um pouco. No caso da Rhipsalis, você precisa tomar mais atenção ao regar. Regue com mais frequência, principalmente no verão, né, ou nas temperaturas mais altas, tá? Essa aqui não tem como mais, né? Ela já está esturricada. Essa aqui ainda dá para recuperar. Essa aqui é uma orelha de xireque, né? Se você perceber, dá para ver aqui as folhas começando a enrugar. Isso aqui é o primeiro sinal dela que está faltando água. Você está regando ou regando com menos abundância ou com menos frequência do que ela precisa. Porque o que é regar com abundância? Toda vez que você for regar, pode colocar água aqui generosamente até começar a sair água pelos buraquinhos do vaso. Você fazendo isso, você vai estar dando para ela o que ela precisa, água, né, para ela poder ali se nutrir e não vai estar encharcando, porque você vai fazer isso só quando o substrato secar novamente. Vou comparar com o que está sendo regado corretamente. Olha, ele não tem nem um sinalzinho de rugas nas folhas. Esse aqui já tem. Então esse aqui está sendo regado corretamente. Essa está faltando rega. Então, como que dá para resolver? Ainda dá tempo. Começa a regar aqui com mais frequência, né? Que eu digo, você pode fazer a rega dele, né? Observar até o substrato querer secar e regar mais um pouco também na próxima vez. A hora que ele começar, né, as folhinhas começarem a ficar gordinhas de novo, sem a ruguinha, aí você diminui a rega, né? E aqui também tem um problema de excesso de rega. É o que aconteceu com esse mini cacto. Olha, aqui ele apodreceu, ele ficou, né, molinho, que até pendeu. Por quê? Muita água. Ele é um vasinho pequeno, uma mudinha, e foi regado demais, ó. Aí quando para de regar, aí ele começa, né, a se recuperar aqui. Essa parte tá podre já, não tem jeito. Então como que dá para resolver isso? Vai ter que cortar a parte podre do cacto. Lembrando que os cactos também podem estiolar. Eles vão ficando fininho aqui em cima por falta de sol. Então o cacto também estiola, sofre por falta de rega também, que ele começa a ficar murcho, né? Ele não vai ficar mais gordinho assim. Qualquer cacto que for corpudo, né, o redondinho, ele vai começar a ficar enrugado e vai murchando, perdendo a massa dele. Também é falta de rega, mas também não pode regar a mais. Eles precisam de menos, né, frequência de rega do que as suculentas, mas mesmo assim precisa regar. Esse foi regado demais, vai ter que cortar a parte podre dele aqui. Além disso, né, essa aqui também está com excesso de rega, porque a folhinha ela começa a ficar transparente, ó, ela começa a mudar de cor e ela tá com dois sintomas aqui numa coisa só, numa suculenta só. Está estiolando e também excesso de água. Então a coitadinha tá sofrendo aqui com os dois problemas. Para resolver, dá para resolver. Excesso de água, para de regar. Quando ela está estiolada assim, você vai ter que também fazer a poda dela. Então essa é uma suculenta que está com dois problemas aqui. Então, esses são os principais problemas de suculentas. Além desses, tem um sexto problema, que são as pragas. Cochonilhas gostam muito de atacar as suculentas e os pulgões também. Mas é mais comum as pragas, né, como cochonilhas e ácaros atacarem as suculentas. E fungos também por excesso de umidade ali. Então, quanto a essas praguinhas, você precisa sempre ficar ali olhando, fazendo a manutenção, né? Verifica lá, dá uma olhada sempre se você não acha nenhuma praguinha na sua planta. E antes que ela, né, sofra uma infestação de pragas aqui, você vai ali fazendo essa manutenção
toda semana, né, você vai olhando ali para ver se não tem nenhum bichinho nela. Espero que todas essas informações que compartilhei possam te ajudar aí com o cultivo de suas suculentas. E se ainda ficou alguma dúvida, fale aqui comigo no chat. Mas se você quiser saber com mais detalhes sobre como resolver ou evitar o estiolamento das suas plantas, eu vou deixar um vídeo aqui do lado para você ver como é simples de você evitar e também de resolver esse problema de estiolamento.